O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. O salmo de hoje está em Lucas 1. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa mãe, e de São José, o justo. E na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória da apresentação da bem-aventurada Virgem Maria ao templo. E tal memorial propõe que desde pequena Maria se apresenta a Deus, aquela que é cheia de graça, aquela que se faz pequena, a primeira discípula. E pensando bem, ela se apresentando ao templo de Deus, futuramente ela se torna também o templo de Deus, carregando em seu ventre o Verbo, o amor. E nesse sentido, ao olhar para a figura de Nossa Senhora, modelo para os cristãos, é exatamente no sentido de que também possamos nos apresentar constantemente, que possamos ter a nossa vida de viver na expectativa daquilo que Deus quer para nós. E para que possamos entender o que Deus quer para nós, é preciso nos colocar em uma posição, numa postura de ouvintes e buscando ser obedientes à vontade de Deus. Na primeira leitura de hoje da profecia de Zacarias, capítulo 2, dos versículos 14 ao 17, é interessante analisar rapidamente o contexto histórico e teológico. Zacarias é um dos profetas pós-exílicos que encorajou o povo de Israel após o retorno do exílio na Babilônia. E a reconstrução do templo e a restauração de Jerusalém eram sinais do restabelecimento da aliança entre Deus e o povo. E esse texto reflete uma mensagem de esperança. A presença de Deus voltaria a habitar em meio ao seu povo, no templo e na cidade, trazendo bênçãos e uma nova ordem para todas as nações. Então vejamos como que o templo ele tinha uma grande importância na cultura judaica. Maria, ao se apresentar ao templo, ela mostra a sua obediência e reconhecimento de que Deus é Deus e ela precisa de Deus. Interessante que também essa leitura pode ser relacionada com o tom profético do nascimento de Jesus, ao dizer ali no versículo 14: Filha de Sião, eu venho habitar no meio de ti, oráculo do Senhor. E de fato, por meio de Maria, Jesus, ele habita entre nós. E esse habitar no meio de nós, no meio de ti, o Shekinah, ou seja, a presença divina, não seria apenas uma ideia, mas algo real e presente. É o Senhor cumprindo uma promessa feita e se apresentando no meio de nós, para que possamos ter esperança, para que possamos ter luz e entendimento na nossa caminhada. E no Evangelho de hoje, em Mateus capítulo 12, dos versículos 46 ao 50, temos assim: Enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e eis meus irmãos. Então vejamos bem, algumas vezes, ou muitas vezes, as pessoas vão querer tentar utilizar esse texto para tentar diminuir o apreço de Jesus pela sua mãe. Mas não se trata disso. A pergunta de Jesus, o questionamento de Jesus é retórico àquele
que comunica a Jesus: ó, teus irmãos e tua mãe estão querendo falar contigo. Vejamos bem, no começo da leitura, no versículo 46, é dito que Jesus está falando das multidões. Então, muitas pessoas queriam falar com Jesus. O que importa aqui é, independente de quem sejam as pessoas que queiram falar com Jesus, o mais importante é todo aquele que faz a vontade do Pai que estás nos céus. E Jesus complementa no versículo 50: esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E se nós formos olhar dentro do contexto das leituras, quem é que faz a vontade do Pai? Nossa Senhora. Maria, no Fiat Lux, no seu sim, aceitando aquilo que o anjo Gabriel disse a ela, é a primeira a fazer a vontade do Pai no aspecto da salvação. Então, nesse contexto, nós temos que ela é irmã de Jesus na fé, ela é a primeira discípula, ela é a mãe de Jesus, logo é a mãe de Deus. Então, aqui não se trata de diminuir a presença de Maria ou querer enaltecer que tinha irmãos, dizendo que Maria teve outros filhos. O texto não trata disso. Jesus, ao colocar a proposta de quem é minha mãe e meus irmãos, ele está apontando para algo maior. Eles querem trazer conflitos naquilo que Jesus está fazendo. Mas Jesus aqui já simboliza o contraste entre laços familiares terrenos e a missão espiritual de Jesus. O que deve ter importância nessa caminhada é exatamente o desenvolvimento de vínculos espirituais, o aprofundamento de fé, a experiência com Jesus. E uma experiência com Jesus certamente é uma experiência que leva ao Pai. E é isso que verdadeiramente conta. E essa experiência transformadora e leva, consequentemente, a uma obediência àquilo que Deus quer. E, novamente, apresentar-se a Deus para que possamos fazer a sua vontade é algo constantemente que devemos ter em nossas vidas, em nossa caminhada. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.